a nossa viagem é muito, muito especial. Muito, muito especial, e vocês vão entender por quê. Porque, na verdade, nós estamos engatando com a viagem do nosso encontro passado, que foi aquela abordagem sobre a história, a origem das vacinas e da vacinação. Então, hoje nós vamos conhecer as fofoquinhas, a vida dos bastidores e as biografias, a biografia não autorizada do nosso querido Luizinho. Vocês conhecem quem é o Luizinho? Luiz Pasteur. Para os íntimos, Luizinho. Para os não íntimos, Luizão. E a gente vai entender por que esse cara foi tão importante. Esse francês, isso mesmo, ele nasceu na França. Ele nasceu no ano de 1822. O que é que estava acontecendo no Brasil em 1822? Alguém lembra? Tchan, tchan, aula de história. Ah, professor Simão, mas não é aula de ciências? Sim, mas tudo está encadeado. É preciso saber o conhecimento acumulado pela história da humanidade, a história do nosso país. Esse cara. O que foi que aconteceu em 7 de setembro de 1822? Crianças? Ah, o grito do Ipiranga, aquela falsidade de independência que registra-se nos livros de história que nós deixamos de ser colônia portuguesa e passamos a ser uma nação independente, só que não, né? Então, com esse evento do 7 de setembro de 1822, o Brasil se organizou como uma monarquia e tinha o nosso queridão, mas nem tanto, Dom Pedro I como imperador do Brasil, né? Mas se preparem, porque eu trago notícias e fofocas quentes, tudo muito quente hoje. Então, nós vamos começar essa história fantástica na França de 1822. Por quê? Enquanto o Brasil estava vivendo a fake news, a history fake da independência, na França, nessa época, era mais ou menos assim. Nós tínhamos uma burguesia, né? Havia uma burguesia bem determinada, e havia as classes populares, ou seja, as classes abastadas e a pobreza, né? Então, nessa época, quem tivesse com a saúde em dia e fosse rico, estava com a vida ganha. Não precisava se preocupar. Mas quem adoecesse e fosse pobre, estava lascado. Porque grande parte da população, grande parte mesmo da população, vivia uma vida de miséria, em condições sanitárias deprimentes, humilhantes. Vivia-se em cortiços, em condições subhumanas, e se morria muito cedo, a expectativa de vida era muito curta. Eu já contei aqui em outros episódios que, né, se fazia as suas necessidades fisiológicas no pinico, em baldes, em bacias, e se jogava pela janela. E aquilo tudo ficava a céu aberto, com esgoto escorrendo. Imagina se Paris era um luxo, né? E, nesse sentido, a coisa piorava quando surgia uma epidemia, por exemplo. Imagina uma situação dessa e surge uma epidemia. Então, quem ficava doente, quem pegasse uma doença qualquer, epidêmica, qualquer, ia para o hospital. Quem tivesse oportunidade de ir para o hospital. Quem não morria, né, quem não podia, quem não tinha acesso a um hospital, morria em poucos meses, às vezes em poucas horas, por falta de UTI. Mas que coisa, né, gente? Parece que a gente está vivendo isso. Então, eu nem sei se o pessoal fazia hospital de campanha superfaturado, essa história eu não sei direito, mas o que eu sei é que não tinha hospital para todo mundo, principalmente para quem era pobre. Já não tinha hospital para todo mundo que era rico, mas para quem era pobre, aí morria mesmo. Agora, quem tivesse condição de chegar a um hospital, ficava doente e ia para o hospital, lá no hospital, as suas chances de morrer eram muito maiores do que fora do hospital. E sabe por quê? Ora, porque podiam ser contaminadas facilmente pelos próprios médicos
e pelas outras pessoas contaminadas que estavam lá jogadas em macas, nos corredores, enfim, de qualquer jeito. E porque naquela época ninguém sabia direito como é que as doenças eram espalhadas, ou seja, não se sabia ainda que as doenças passavam de um para o outro por meio de coisas chamadas germes, coisas que só vai ser descoberta com o Louisão Pasteur, as coisas chamadas germes. E, para piorar, ainda havia uma grande parte da população, minha gente, que se resignavam quando os outros morriam. Não que fosse uma imunidade de rebanho, inventado por um determinado presidente, mas porque a questão religiosa, a força religiosa era muito, muito, muito grande, e se resignava porque se acreditava que era uma obra do castigo de Deus. Então, a resignação vinha muito disso. Morreu, bem feito, castigo de Deus. Alguma coisa ele aprontou para Deus, contra Deus. Então, é isso, morreu muito bem feito, porque eu, como faço tudo o que Deus quer, eu não vou morrer. Mas acontece que morria também, né? Então, quem ficava vivo dizia, então, que era obra do castigo de Deus, era Deus se vingando. E, por outro lado, também, nessa época, muitos cientistas, inclusive, acreditavam que as doenças eram espalhadas pela caatinga, pelo fedor, pelo futuro, acredita? Porque era isso mesmo, né? Vocês lembram que eu contei um pouco da peste negra, que inclusive o uso daquelas máscaras, aqueles bicos de corvo, era para colocar ervas aromáticas, porque de alguma forma eles acreditavam que filtrando o fedor, o mau cheiro, não se contaminava, mas se contaminava, porque não era transmissão pelo mau cheiro, mas para ter uma ideia de como o mau cheiro era realmente algo que era tão irritante, tão impactante, que se achava que era o fedorzão que levava as doenças. Mas aí entra o Luizito. Luiz Pasteur, ele era filho de um curtidor de couro, né? A profissão do pai dele era curtir couro, vender couro, enfim, produzir couro e vender couro. E Luiz, ao longo de toda a sua infância, curiosamente, ele não tinha nenhuma relação com a ciência, ele não gostava da ciência, ele era muito estudioso, mas a relação dele, a intimidade dele com os assuntos da ciência não passava longe mesmo dele, né? Mas quando jovem, mas tinha uma característica muito interessante, muito curiosa no Luizão, desde que ele era pré-adolescente e tal, e aí essa característica foi caminhando com ele ao longo da juventude dele, é que ele era um cara muito mal-humorado, fechado, poucos amigos, de um humor, assim, péssimo, do tipo, não é esse, o humor não era esse. Ele tinha um humor que ele afastava, assim, os amigos, as pessoas e coisa e tal. Ele era tipo o seu Lunga da época, respostas grosseiras e tal e coisa e tal, mas foi tocando a vida. Aos 20 anos, então, isso já foi, se ele nasceu em 1822, ele estava em 1842, com 20 anos, ele faz, o pai dele o estimula, e ele se envolve, compra a ideia de fazer uma espécie de exame de seleção para entrar numa escola famosa, né, na melhor escola francesa da época, que se chamava Escola Normal Superior de Paris. Ele tinha 22 anos, gente. E logo na primeira, vou dizer para vocês, tinha 22 vagas. Logo de cara, ele passa. Ele passa. Mas vocês acham que ele passou em primeiro lugar, segundo lugar, em terceiro lugar? Não. Tinha 22 vagas. Ele passou em 15º lugar. Vamos lá, vamos combinar mais aqui. Tem 22 vagas na melhor escola da França. Se vocês
cada uma de vocês aqui, se uma de vocês passa em 15º lugar, como é que vocês vão reagir? Vão ficar contentes, felizes, né? Não é isso? Eu acho, né? Oba, 15º lugar, só tem 22 vagas, eu tô dentro. Pois veja o temperamento desse cara, gente. Pois ele ficou puto. Puto, 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 puto. Porque, para ele, era um péssimo resultado o 15º lugar. Ele não se matriculou. E aí, em vez disso, ele ficou o ano inteiro, até chegar à próxima seleção, fazendo um cursinho preparatório. Desses famosões para concurso, sabe? Que tem por aí em todo canto. Pois lá também tinha. Esse cara ficou nesse cursinho, e aí, no ano seguinte, na mesma data do exame, ele fez de novo, eram 22 vagas, e aí, o camarada, gente, o que é que ele fez? Ele ficou em 4º lugar. Epa! Vocês ficariam contentes? Vocês comemorariam, gente? Comemoraria, Cátia Solange? Pois é, eba, né, Daiane? Pois é, pois ele ficou puto, ele deu chilique, ele era chiliquento. Mas que coisa é essa, que resultado horrível, e coisa e tal, e putz grila. Mas aí passou o chiliquezinho dele, mesmo achando o resultado horrível, ele se matriculou. Então, ele entrou nessa escola aos 22, e aí, 3 anos depois, perto disso, 3 anos depois, então lembrem-se, não era uma escola superior, então é o semelhante a uma universidade nossa. E aí, 4 anos, né, ele faz 4 anos desse curso de Química, e aos 25 anos, ele se torna doutor em Ciências. E 2 anos depois, com 27 anos, o cara se torna professor titular de Química da universidade de uma cidade chamada Estrasburgo, na França. Gente, caraca. O moleque com 27 anos era professor titular de uma universidade famosa da França. E logo depois ele se casa com uma moça chamada Marie, e essa senhorita Marie era simplesmente uma das filhas do reitor da universidade. Então ele começa ali juntando as coisinhas, né, vai ali, aí tem um olhar muito especial do sogrão, né? Dizem as más línguas que nunca foi um casamento muito animado, porque esse temperamento dele nunca mudou. Então eles brigavam muito e tinha aquela coisa, enfim, ranheta, ranzinza, isso ele nunca mudou. Mas tá, né, tinha uma vida, e eles foram levando, tiveram 5 filhos e dessa relação, e dos 5, 3 morreram ainda crianças, porque se morria muito cedo, eu dizia, né, e mesmo sendo filhos de família de posses, né, porque ele já tinha, né, um bom emprego como professor titular da Universidade de Estrasburgo, o sogro era o reitor da universidade, mas as epidemias, que aí não se sabia como é que elas chegavam, os tratamentos para elas, não escolhiam as suas vítimas. Então, desses 3 filhos deles que morreram, 2 morreram de tifo, né? Vejam a tragédia. Que a tragédia que se abatia sobre a população toda. Imagina como era essa tragédia sobre aquelas pessoas pobres, né, sobre as pessoas que moravam nas palafitas, nos cortiços, né. E aí, em 1850, 1854, ele muda de universidade, ele para a universidade, ele foi professor de biologia na Universidade de Estrasburgo, e volta para Química, vai ser professor de Química na Universidade de Lille, na França. E aí, gente, a ideia de que os micróbios teriam alguma coisa a ver com as doenças não era nova, né? Isso vinha, né, vem desde Aristóteles, lembra do Velho Ari? Pois bem, o que acontecia? As pessoas achavam, na verdade, que os micróbios, eles eram a consequência da doença, e não a causa. Olha que coisa interessante. Os próprios cientistas acendiam essa suspeita, que os micróbios surgiam como consequência de uma doença.
e não que eles causassem a doença. Ou seja, a coisa estava bem na cara, né? Mas às vezes a ciência não é óbvia. Aliás, nunca a ciência é óbvia, né? Senão não é ciência, né? E é bom lembrar, né, que o velho Ibn Ari, né, já falei da importância dele, né, para o surgimento do pensamento científico, lá na nossa primeira viagem, pois é. O Aristóteles, ele entendia que olha que coisa interessante, né, ele entendia que os seres vivos podiam surgir quando coisas molhadas se tornavam secas, e quando coisas secas se tornavam úmidas, molhadas, ali nasciam os micro-organismos, né? Eles nasciam assim, né? Isso é muito irado pensar isso, mas se a gente pensar bem, até poucos séculos, né? Vamos colocar aí século XVII, ainda se acreditava que essas criaturas surgiam, nasciam de matéria não viva, por exemplo. Se acreditava piamente, realmente, que, por exemplo, um sapo poderia surgir do lodo, ou seja, do nada. O lodo seria a origem do sapo. Acreditam nisso? E isso, gente, até no início do século XIX, ainda se pensava que os micróbios, né, eles teriam, final do século XVIII, final do século XVIII, não vou botar o século XIX nisso não, mas ainda da metade para o final do século XVIII, se acreditava naquilo que nós chamamos, né, de geração espontânea, que os micróbios podiam simplesmente, eu resolvi nascer, pronto, eu estou aqui, eu não sou vivo ainda não, mas eu resolvi que eu vou nascer, e assim nasciam os micróbios, né, então esse pensamento perdurou ali pelo fim do 17, 18, vamos dizer assim, a geração espontânea. Mas o nosso querido Pasteur, nosso querido Luizão, o seu Lunga da época, ele tinha certeza, e era uma certeza que ele tinha, de que o mundo em que nós vivemos, o mundo que eles habitavam, né, qualquer dos mundos, são habitados por germes, né, e são os germes que causam as doenças. Então ele foi o primeiro a trazer essa ideia, né, já desmitificando a ideia de que é a doença que causa o germe, as doenças que causam os germes. Então, ele foi definindo que é o contrário. Imagina doideiro, pô, esse cara tá doido, mas ninguém tinha coragem de peitar o velho, não, o moço, não, o cara era brabo mesmo. E aí, bom, e aí essa ideia ele foi desenvolvendo aos poucos, insistindo nesse estudo, mas eu preciso dar aqui uma real para vocês, porque, assim, eu sempre tenho colocado, né, minha gente, que a gente precisa olhar para a história da ciência, para a história da humanidade, sobre esses caras, esses mitos, esses heróis, esses são os mitos, né, no sentido mesmo exato da palavra, esses heróis da ciência, com um olhar mais humano, desde Aristóteles, tem tentado mostrar que eles foram de carne e osso, como nós, que erraram e acertaram, que sofreram, que amaram, como qualquer um de nós. E que viveram e que morreram, como todos nós iremos morrer. Então, nós temos nossas qualidades, nossos defeitos, e às vezes o que a gente julga um defeito em uma determinada época, enfim, talvez não fosse visto. Por que essa introdução toda que eu estou fazendo? Porque é uma parte da história do Pasteur que eu considero assim muito lamentável, mas sou eu que estou julgando, enfim, à luz da sociedade de hoje. Por quê? Porque ele era um cara que ele sabia odiar. Então, assim, das coisas que ficaram clássicas nas biografias dele, das coisas que ele mais detestava e odiava, era a democracia. Ele era um cara que odiava a democracia, ele odiava de morte os estrangeiros, ele não podia ver um estrangeiro, que ele odiava um estrangeiro, ele odiava os gays, e ele odiava as pessoas canhotas. Tem algum canhoto na viagem hoje? Só Kátia. Pois é, você ia ser um objeto do ódio do Pasteur. Bastava. Então, eu posso dizer, assim, sem sombra de dúvidas, né, que você também, Michele, pronto, Michele, eita, você estava na mira, Ele né? não gostava de ninguém, né, prof? Oi, Reis? Ele não gostava de quase ninguém, né? Era
Não, mas aí sobrava quem era destro, né? Enfim, não sei, né, Maria? Mas, assim, o fato é que ele era, então, antidemocrático, xenofóbico, homofóbico e canhotofóbico. Canhotofóbico eu inventei agora. Então, assim, nos dias de hoje, né, gente, se a gente avalia um perfil como esse, né, a gente diz, não, né, a sociedade, ela tá vivendo uma outra vibe que a gente não aceita. Ah, esqueci de dizer que ele era misógino também, né, então, ele era casado com Marie, mas ele tinha uns ataques ele tinha umas cismas de atacar o gênero feminino o tempo todo, né, então, além de tudo, ele era misógino. Então, assim, era uma praga, era um nojo, vamos dizer assim, uma excrescência. Mas era o Luizão, cara, né? Era o Luizão. Então, vocês vão entender por quê, que apesar de ter todo esse perfil nojento, asqueroso dele, o cara se tornou, de fato, um mito no real sentido da palavra, e começa, na verdade, né, já havia começado desde que ele se torna doutor muito cedo, e etc e tal, mas com um episódio de um ricaço que tinha uma vinícola, primeiro uma plantação de uvas, e aí dessas uvas o cara fazia vinhos franceses, da primeira qualidade, mas ele tinha um problema, né, esse problema não era dele, né, especificamente, já vinha de longa data, porque os vinhos não se preservavam por muito tempo, e aí ele perdia muito da safra, porque o vinho azedava, avinagrava, e aí ele conhecia a fama desse cara, Luiz Pasteur, e aí convida o cara para poder apontar uma possível saída, porque ele denominava de doença do vinho, né, o tal do dono, né, o ricaço, a doença do vinho. E Louis Pasteur vai, né, muito de olho também na recompensa, na grana, mas também pelas suspeitas, né, que ele já tinha e construía sobre o germe, então ele já foi com aquela desconfiança, né, de que os micróbios eram responsáveis pela avinagração do vinho, e aí ele descobriu como resolver o problema do cara, simplesmente aquecendo o vinho, né, de forma controlada, num processo que mais tarde foi usado em outras bebidas, é usado até hoje em outras bebidas, chamada pasteurização. Então, hoje, quem gosta de um bom vinho, agradeça ao chato do Pasteur, porque senão a gente abriria uma garrafa de vinho, tomava uma taça e teria que jogar fora, porque a contaminação pelos micro-organismos ia ser imediata, pela própria fermentação da bebida, né? E não só o vinho, né? Depois a gente vai ver que esse processo chegou a outros alimentos, não só as bebidas. A cerveja é um desses exemplos do alimento, da bebida pasteurizada. E o leite, né? O leite talvez seja o exemplo mais tradicional de como o Pasteur ele foi importante e é importante. Hoje o nosso leite ele pode durar dias e dias e dias no saquinho, na caixinha, enfim, com segurança, né? Mas aí, gente, voltando a essa história, se continuar falando de vinho, e eu já vou dar vontade de pegar um queijo ali, e aí não vai dar certo, vou ficar atiçando o gosto de vocês. Muito bem, aí, em seguida, né, o que acontece? Ele já vai para Londres, não, daí ele é convidado para ser professor titular, já porque a fama dele, né, essa fama de resolver o problema dos micróbios no azedamento do vinho, tomou a Europa toda, então ele ganhou uma boa grana, e de qualquer forma, logo depois ele realiza um desejo também que ele tinha de ser professor da famosérrima Universidade de Sorbonne, na França, em Paris. E aí as ideias dele as ideias de Luluzinho se espalham pelo mundo, e em pouco tempo, os estudos dele sobre os germes e todo esse já tratamento, vamos dizer assim, quando ele pensa que você tem que eliminando os germes, você elimina a doença, ou seja, eliminando a origem, você elimina a consequência, já havia salvado muitas vidas, mais do que qualquer outro cientista que tivesse aparecido na face da Terra. Porque, a bem da verdade, se a gente tem Newton, se tem
se tem Galileu e se tem Aristóteles, só para citar esses 3 biografados que nós apresentamos aqui, todos eles tiveram um olhar para a ciência, mas, assim, para uma ciência como a ciência dos astros, a ciência de pensar o filosófico do método científico, mas Pasteur foi o primeiro cara que pensou numa ciência para salvar as doenças que matavam a humanidade. Então, se nós temos em Edward Jenner, que foi outro caso que eu citei, como pai da primeira geração de vacinas, naquele processo que eu narrei, vamos ter em Pasteur o pai, realmente, da segunda geração de vacinas. Mas ainda antes da vacina, aí entra uma parte que gosto muito de contar, que é a parte da cerveja. Ele é convidado para ir a Londres, né, o pessoal sabe dos resultados da pesquisa dele com os germes, então aí que ele é convidado a ir a Londres para resolver um problema semelhante, que era o azedamento da cerveja, né? E daí ele usa o mesmo princípio e tal. Mas quando ele volta de Londres, ele tem um derrame. Ele tem um derrame muito sério, que ele fica... Ninguém acreditava que ele fosse se recuperar e que fosse voltar ao trabalho, mas o cara era osso duro. Então, ele se recupera, ele fica com alguma sequela, mas ele leva a sequela para o resto da vida, mas nada que impedisse aquela mente brilhante e inquieta dele de trabalhar. Então, em pouco tempo depois, alguns meses depois, ele volta ativa com toda a força. E aí vai acontecer a primeira grande coisa curiosa, assim, na vida desse cara controverso, né? Porque ele vinha estudando germes, gente, já há anos e anos e anos e anos e anos, e ele falava para onde ele ia, e ele explicava nas rodas dos cientistas e tudo, mas ele não havia provado, não havia uma prova empírica ainda de que os germes matavam a humanidade, né? Mas aí, quem foi que provou, né? Quem conseguiu provar essa teoria não foi ele. Foi um cara que estava trabalhando muito discretamente, sem essa barulheira toda que o Luizão fazia, e toda essa fanfarronice dele no sentido do humor e tudo. Quem provou que os vermes tinham essa potência, latência toda, essa letalidade toda, foi um alemão chamado Robert Koch, em 1878. Vocês vão lembrar de quem é esse cara, o Koch, que ele foi o descobridor, ele que descobriu o bacilo da tuberculose, e também descobriu o vibrião colérico, que é o causador do cólera. Então, de uma tacada só, Robert Koch trouxe 2 novidades para o mundo da ciência: o vibrião do cólera e o bacilo da tuberculose. E aí é como se a gente dissesse assim, né? Pasteur come o milho e Koch leva a fama. Foi exatamente isso que aconteceu. Mas Louis Pasteur e o seu assistente, esqueci de dizer, né, que ele tinha um assistente muito fiel, e eles resolvem... Bom, o cólera estava matando muito, né? O cólera era uma das epidemias mais letais da época, né? Como eu já falei, aí, como o Robert Koch veio e descobriu como... Também, né, vocês vão saber disso, que o cólera, o vibrião colérico, ele nasce também, ele surge da ausência de condições sanitárias e coisa nojenta. O vibrião colérico, ele está na água contaminada por fezes. Vocês terem uma ideia, a água que se consumia, a água que se manipulava, toda contaminada por fezes humanas. E aí o vibrião colérico, ele surge dessa condição toda, principalmente, né? Essencialmente. E aí é que o Louis Pasteur faz com o assistente, né? Os dois, o que é que eles querem apresentar, então, uma cura para o cólera. O Robert Koch, ele descobriu o vibrião colérico. A cura, todo mundo estava correndo atrás para curar essa epidemia, cessar essa epidemia do cólera. E aí, o que é que ele faz? Ele chega para o assistente e eles resolvem, gente, pegar uma galinha bonitinha, né? Eles pegam uma galinha sadia, show galinha,
E essa galinha, eles injetam... Então, eles pegam essa galinha sadia. Eita, presta atenção no que eu disse. Eu disse galinha sadia. Eu não disse galinha da sadia. São coisas diferentes. Não vamos bagunçar aqui a minha conversa com você. Então, eles pegam a galinha sadia e eles deixam que os germes, um conjunto de vermes, uma colônia de germes do cólera se deteriorem, né? Até estarem quase mortos. Ou seja, enfraquecidos. Isso ninguém tinha feito antes, gente. Aí o que esses caras fazem na galinha? Paf! Eles injetam esses germes enfraquecidos na galinha. Aí eles esperam um tempinho passar. Aí o que eles fazem em seguida? Eles tacam na mesma galinha germes do cólera, fortões, novinhos em folha, do tipo assim, mortal, onde ele chegar é mortal. E aí, o que acontece com a galinha? A galinha continua bonitona, cacarejando, a galinha não sofreu nada. Aí, o que eles fazem? Olha, então nós estamos no caminho certo, né? Então, exatamente esse princípio dos germes amortecidos que acionaram as defesas da galinha, né? E aí ela produziu essa reação à doença. E daí eles se estenderam para os outros, contra os outros germes, esse mesmo princípio contra os outros germes. E depois disso, tanto Louis Pasteur como outros cientistas passaram a usar o mesmo princípio, a mesma ideia. E aí sim se chama vacinação, como a vacina que a gente entende hoje, porque já era injetada, diferente da primeira geração de vacinas do Edward Jenner, na Inglaterra, né? E com essa metodologia, minha gente, com essa estratégia, um cara que já havia salvado muita, centenas de milhares de pessoas, com o que ele já sabia sobre os germes, né? Agora, com a vacinação, é certo que ele salvou talvez milhões de vidas. Mas, Luizinho, ele tinha um péssimo hábito, para não dizer uma falta de ética, que ele não citava os nomes dos parceiros de pesquisa dele. Os colaboradores de suas pesquisas, ele não tinha o costume, ele saía dizendo que era só dele. Olha que gracinha, né? E calha dele também, dele omitir em estudos dele, o Robert Koch, porque lembra que o Robert Koch, que é um alemão, ele sai na frente e prova o efeito letal dos germes. Mas depois os dois se tornam colaboradores, os dois começaram, lembra que o Robert Koch descobriu o vibrião do cólera, e o Louis Pasteur começou a investigar a vacina contra o cólera. E daí o que acontece? Né? Então eles desenvolvem vários trabalhos juntos. Só que o Luizão não colocava o nome do cara no trabalho da escola, gente. O camarada botava só o nome dele na capa do trabalho, gente. E daí ele, poxa, uma legião. O que ele tinha de uma legião de admiradores, ele também tinha uma legião de gente que simplesmente odiava, principalmente quem trabalhava com ele. E aí, né, ele ficava com a fama e com o dinheiro, né? Veja se vocês acham isso correto, né? E de alguma forma, né, gente, a falta de ética na ciência, a falta de ética na humanidade, mas a gente está falando de ciência, só muda de configuração, né? Então, se hoje a gente vê a CPI do Covid nos trazendo que teve gente que quis mudar a bula de um remédio para poder dizer que aquele remédio servia para outra doença. Isso é ético, gente? O cientista fazendo isso. Isso é o que a gente sabe, imagina o que a gente não sabe, né? De você comprar cargas e cargas e cargas de cloroquina, sabendo que aquilo, né, os estudos não foram conclusivos para nada. Então, tudo isso é para a gente pensar que, infelizmente, ou sei lá, ou felizmente, é do humano a gente conviver e saber como é que a gente leva a sociedade para frente quando a ética nos falha, né?
Então, desde aquela época, esses problemas com a ética na ciência não, né, já existia. Sobretudo o exemplo do Louis Pasteur. Bom, mas assim, gente, teve, então, o cólera. Beleza. Então, o povo lutando contra o cólera, parará, surge outra doença. Não demora muito, aparece outra doença sobre aquela que ainda, sabe? E qual era essa doença? A raiva. Surge a raiva. A raiva, sabe? Porque o rancor, a fúria e o ódio já existiam na humanidade. Aí veio a raiva, né? Então, os efeitos da raiva na mente das pessoas, né, as pessoas acometidas pela raiva, né, os efeitos são mentais, sobretudo, né, e então davam pistas de que essa doença atacava o cérebro. E aí Luizão teve uma outra ideia. Vamos infectar cachorro e depois vamos curar o cachorro infectado. Aí saíram, pegaram os cachorros quentes. Não, nada disso. Então eles foram caçar uns cachorros e infectar e, e curar os cachorros, gente, com cérebro de coelhos raivosos. Então, os coelhos que eram acometidos pela raiva, olha, gente, naquela época, né, os animais, né, sendo sacrificados, né, para... Hoje a gente já contesta muito, né, o uso de testes em animais e coisa e tal. Ainda tem, né, vocês sabem disso, né. Mas se você pegar um coelhinho, e dizem as más línguas, porque também ele tinha muito inimigo, né, que ele infectava os coelhos de raiva, com a raiva, e daí o coelho raivoso, ele era morto, matava seus coelhinhos, e aí tirava o cérebro, é isso mesmo, eu tô contando o que eu sei. Só não vou dizer que eu estava naquela época, senão vocês vão começar a falar da minha idade, mas isso aí que ele tirava o cérebro dos coelhos raivosos, desidratava, secava os cérebros dos coelhos, e daí utilizava, enfim, para tentar testar nos cachorros e tal. Ele registrava nos seus relatórios que ele chegou a curar 60% dos cachorros que estavam infectados com a raiva, né? E isso que está nos registros, tá? Mas já vou falar disso, guardem isso. 60% dos cães que ele testou, ele curou com esse processo. Aí que vem, né? Porque o próximo passo era o quê? Testar essa cura nos humanos, nas pessoas. Mas você infectar pessoas com germes, seja eles enfraquecidos ou não enfraquecidos, era muito, muito, muito arriscado. Era quase que uma sentença de morte, né? Porque o tratamento ainda estava no começo. Mas quis a história, quis o destino. Ele estava procurando uma cobaia o tempo todo, uma cobaia humana, e não achava. Mas quis a história que logo, logo aparece um rapaz chamado Joseph. Essa biografia dele está em todo canto, o nome desse rapaz, Joseph Meister, que ele foi mordido várias vezes por um cachorro louco, um cachorro com raiva, muita fúria, ódio talvez, o cachorro quase estraçalha o menino. E sabendo, né, que não tinha tratamento e que fatalmente ele morreria, a mãe do Joseph Meister leva o rapaz até o Louis Pasteur, que sabia que ele estava procurando né, uma cobaia, enfim, humana, para fazer esse teste. E como, né, ele ia morrer de qualquer jeito, imaginar, não tinha nada a perder. E o Luizão injetou no carinha a sua vacina para a raiva, pafo, que não havia sido testada suficientemente. E, tchan, suspense. O rapaz continua saudável, não morreu. E Luizão ficou mais rico ainda, e mais famoso ainda, né, e mais orgulhoso ainda. Mas, porém, toda a história tem um porém, né? Tem um porém, um todavia, um entretanto, um contudo. Pasteur morre, né? Ele vai, morre e tal. E um século depois, a verdade vem à tona. Um século depois. Esses relatórios que ele fazia, essas anotações, se descobria que ele fazia duas anotações, a verdadeira
que ele deixava no mocó, e a outra que era o que ele mostrava, né? Aquela coisa bem-sucedida. E, de fato, bem-sucedida, ele não matou ninguém, ao contrário, ele realmente salvou milhões e milhões de vidas. Mas o que é que ele, assim, o que é que essas anotações dele, quando se tornam públicas, vai revelar? Uma história bem diferente, né? No caso dos cachorros, né? É um exemplo, por isso que eu falo para vocês guardarem a história. Se ele disse que 60% dos cachorros que ele tratou sobreviveram, significa dizer também que quase a mesma porcentagem dos que ele não tratou também sobreviveram, certo? 60 para 40. Né? Então, o percentual ali, né, quase equilibrado. Por outro lado, que se dizia que o método que se dizia, não, tá nesses relatórios oficiais dele mesmo, né? Que esse método que ele usou no Joseph não era o mesmo que ele usava nos cachorros. E ele não contou isso. Ele queria que ficasse registrado na história que foram exatamente os mesmos métodos que ele curou os cachorros da raiva, curou o rapaz. E não foi. E talvez ninguém tenha sabido, ninguém saiba disso, né? A não ser que esse é um conhecimento muito restrito, tal, né? Então, nesse sentido, o Joseph, né, poderia ter sobrevivido, mesmo se não tivesse feito nada, né? Porque as pessoas que eram mordidas por cães raivosos, muitas vezes não desenvolviam a raiva, né? Ainda hoje, né? O fato de você ser mordido não significa que você pode ter a forma assintomática e tal, né? Então, o que aconteceu, né? Quando o Louis... a polêmica desses relatórios é que, quando vem à tona um negócio desse, a sociedade, mesmo um século depois, fica estupefata, porque, primeiro é isso, né? Louis poderia ter infectado uma pessoa saudável, né? O Joseph poderia estar saudável com uma doença. Então, o cara poderia estar saudável e Louis Pasteur veio com uma doença. Ele poderia ter matado o cara com uma doença incurável, né, e tal e coisa. Mas vamos combinar, aí nesse episódio, tanto o Joseph Meister quanto o Louis foram caras de sorte. Deu tudo certo, né? E nada contra ele, até porque ele salvou o cara, salvou milhares de pessoas. Luizão se torna um herói nacional da França, né? E em 1888, ele ainda estava vivo, é construído em Paris o famosérrimo, até hoje, Instituto Pasteur, que foi inaugurado pela Academia de Ciências da França. Louis foi seu primeiro diretor, imagina a fama do cara, foi o primeiro diretor do instituto que leva o nome dele, o instituto ainda existe até hoje, né? E o trabalho dele realmente, de fato, salvou milhares e milhares, milhões de pessoas de doenças fatais. Ponto.